Está ligado na programação do SBT, você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. E isso significa que a gente está mais perto um do outro e que é hora de ver as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Distrito Federal e em torno, eu sou o Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável sem perder o otimismo. Funcionários de distribuidora ficam sob a mira de arma de fogo em assalto. Kátia Gomes. Malta, esse crime foi na terça-feira, por volta de 8 horas da noite. A distribuidora de gás e água já estava fechando, já estava encerrando o expediente, quando um funcionário foi abordado bem aqui na porta por um homem armado. Ele fez esse funcionário que estava chegando com um vasilhame de gás de refém e também uma outra funcionária. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Falha em sistema do aeroporto provoca atrasos no terminal em Brasília. Vitória Melo. Nenhuma viagem foi cancelada, mas dos 85 voos previstos para decolar nesta manhã, 23 tiveram atrasos de mais de 15 minutos, Felipe. Essa oscilação no sistema começou por volta de 5h30 da manhã e o problema só foi resolvido às 10 horas. Então atingiu bem o horário de pico aqui no aeroporto de Brasília, viu? Então imagina só a confusão. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Combinado, Vitória. Eu vou chamar só a vinheta aqui, a gente vai direto para lá. Nosso jornal, sejam todos muito bem-vindos. Já está no ar. Já para a gente ter mais detalhes, uma falha no sistema do aeroporto de Brasília está causando transtornos aos passageiros hoje, quinta-feira. E como já estava conosco, agora a gente retoma a conexão com Vitória Melo, que tem as informações para a gente. Vicky, então durante a manhã teve atrasos, como você acabou de relatar. Como é que está a movimentação por aí nesse momento? Bom, nesse momento a situação é bem mais tranquila, viu, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Rogério Silva vai mostrar aí para vocês, né? O sistema foi normalizado por volta das 10 horas da manhã, mas tanto o sistema de check-in aqui de fora, quanto a leitura no cartão de embarque ali no portão e também lá dentro do embarque ficaram muito lentos. A oscilação no sistema, como eu comentei, começou às 5h30 da manhã, então pegou bem o horário de pico aqui do aeroporto de Brasília, que é entre 6 às 10 da manhã. O problema foi resolvido por volta de 10 horas. Então imagina o transtorno, né? Muita gente aqui querendo embarcar, querendo informação. Então os funcionários tiveram que atender e ter paciência aí com todos esses passageiros. De acordo com a Inframérica, que é a empresa que administra aqui o terminal, né? O aeroporto de Brasília, dos 85 voos previstos para decolar nesta manhã, 23 tiveram atrasos acima de 15 minutos, mas nenhum voo foi cancelado. Agora, como o Rogério Silva está mostrando aí para vocês, aqui no check-in já... Nós tivemos um problema de conexão com a repórter Vitória Melo, que está no aeroporto. A gente acabou de ver que, apesar dos atrasos, nenhum voo na manhã desta quinta-feira foi cancelado. Se possível, daqui a pouquinho ela traz outras informações para a gente. Um homem assaltou funcionários de um depósito de gás que fica na cidade ocidental. As câmeras de segurança flagraram o assalto e quem traz os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes, que está lá ao vivo. Ô Kátia, além do trauma, né, que sempre fica, teve algum prejuízo material? Os assaltantes conseguiram causar dano à distribuidora? Sim, Malta. A princípio, né, foi apenas um criminoso que efetivou, que fez esse assalto aqui, só que do outro lado da rua tinha um comparsa esperando ele. E como é que foi essa ação? Inclusive nós recebemos imagens do circuito de segurança, quem passou pra gente foi a equipe do Radar Ocidental, né? Então a gente até agradece por essas imagens e elas mostram o seguinte: o momento que o entregador está chegando aqui na distribuidora, era terça-feira, 8 da noite, eles já estavam encerrando as atividades e na hora que esse entregador chega aqui com 3 vasilhames de gás já vazios, apenas para guardar no depósito, o criminoso ele vem aqui da esquina e aborda esse funcionário. Ele anuncia um assalto, né? Ali no primeiro momento o funcionário não percebeu que se tratava de um assalto, não tinha entendido, mas a imagem inclusive mostra que tem uma outra funcionária aqui na distribuidora que ela já percebe que é um assalto e ela entra correndo.
Quem foi vítima, né? Uma das vítimas desse assalto foi o Luiz Eduardo, que está aqui ao meu lado. Foi ele que chegou aqui com os vasilhames de gás vazios para guardar e foi surpreendido. Você me disse que naquele primeiro momento, Luiz, você não percebeu que se tratava de um assalto, porque ele até cumprimentou você. Sim, como eu já havia relatado, né? Ele me cumprimentou, né? A princípio eu pensei que era apenas uma pessoa comum, estava passando aqui algum conhecido. Ele estava encapuzado e ele pegou e anunciou o assalto, porém eu não entendi, né? Estava um momento comercial aqui, o movimento rotineiro aqui do dia a dia e eu não entendi. A companheira que ela atendeu, ela já entrou para dentro, né? Eu fiquei aqui dialogando com ele e ele me mostrou a arma, só aí eu entendi do que se tratava, né? Logo ele pediu para que eu entrasse juntamente com ele e que eu ficasse com as mãos para cima, né? E não reagisse de forma nenhuma. Você fez exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Chegou aqui, estava com os vasilhames de gás para guardar, foi quando você foi abordado. E daqui, a gente pode entrar ali para mostrar o que aconteceu? A imagem até mostra, né? Você levanta as duas mãos, em nenhum momento você reage, e mesmo assim ele veio até aqui. E o que ele pediu aqui? Então, nós adentramos aqui dentro, né? Deixa eu só acender aqui pra vocês. Entrou nessa salinha aqui, onde fica o escritório. É isso. E aqui ele pegou e falou que ele queria que nós passássemos todo o dinheiro que tivesse aqui, os pertences, tudo que tivesse aqui era para passar para ele, né? E aqui a gente foi colocando, ele pegou a mochila dele, falou que para que a funcionária colocasse todos os objetos dentro da mochila e logo em seguida ele pediu para que a gente entrasse aqui no banheiro. Aqui é o banheiro. Isso. Pediu para que a gente entrasse aqui, eu entrei, logo em seguida a funcionária e... mais claro pra gente mostrar. Então, olha só o banheiro. Ele colocou vocês dois nesse banheiro? Sim, ele colocou nós dois aqui no banheiro. Logo em seguida, ele aparentava estar muito nervoso, né? Era uma pessoa muito nova, aparentemente. E ele pediu para que a funcionária viesse de novo e ajudasse ele a terminar de colocar os pertences. Enquanto isso, você ficou dentro do banheiro? Isso, eu fiquei aqui dentro. Logo em seguida eu saí, ele continuou pressionando, falou que era para poder a gente ficar na nossa, que ele não faria nada. Porém, né, ele estava aqui dialogando, né, aquele movimento de bandido, aquele diálogo, né, de bandido, que se fizesse alguma coisa, né, poderia acontecer o pior. E o que ele pedia, né? Ele chegou aqui, ele falou o que ele queria exatamente, ou ele saiu revirando? Porque pelas imagens a gente percebe, mostrar aqui para vocês, que ele abre algumas gavetas, pega, inclusive a funcionária até ajuda, ele pede que ela pegue os objetos. Sim, um detalhe muito importante. Ele chegou aqui querendo algo direcionado. Ele chegou querendo a gaveta onde ficava guardada o dinheiro. Ele chegou aqui já falando esse detalhe, que eu quero saber onde está a gaveta onde fica guardado o dinheiro, né? Ele pegou, puxou as gavetas, né? E ele falou que sabia que tinha uma gaveta onde ficava guardado o dinheiro, né? Isso chamou a atenção de vocês? Chamou muita atenção, né? Porque ele foi muito diretivo no que ele queria, né? Ele especificou que tinha uma gaveta e que ele queria o dinheiro, pois ele sabia que o dinheiro ficava guardado nessa gaveta. E aí ele ainda pediu que a funcionária ajudasse ele a pegar os objetos, porque ele não pegou só dinheiro, ele levou outras coisas também. Sim, ele levou pertences pessoais, celulares, levou a minha pochete com todos os meus documentos, cartões, inclusive de outros funcionários. O que tinha aqui no momento de valor, máquina de cartão, tudo ele levou. E o que chama a atenção, né, Luiz, que aqui tem câmeras de segurança. Eu vou pedir para o Leandro Bioni mostrar pra gente. Olha só, tem duas câmeras e nem com todo esse circuito de segurança aqui, essa vigilância, ele parecia intimidado. Sim, ele não se intimidou. Quando ele me abordou lá fora, ele estava só com um capuz. Quando ele adentrou aqui dentro, ele colocou uma máscara, né? Lá fora dava para me identificá-lo. Aqui dentro ele colocou a máscara, né? Porque ele viu, né, que tinha as câmeras, mas mesmo assim ele não se intimidou. E depois, né, que ele pegou tudo que ele queria, você tinha comentado que tinha um comparsa esperando do outro lado da rua. O que aconteceu? Vocês ficaram aqui presos? Você viu ele saindo? Positivo. Então, quando ele terminou aqui dentro, ele correu, a gente foi atrás, né? Lá fora tinha outras pessoas que testemunharam, né? Tinha uma moto inicialmente próxima a um caminhão lá fora e testemunhas viram quando essa moto deslocou, ele atravessou a pista, subiu em cima da moto e se evadiu do local. Então
tinha uma pessoa com uma moto ali dando suporte, dando fuga. Positivo, tinha uma segunda pessoa que estava dando suporte na fuga dele. Inclusive, testemunhas disseram que ele saiu comemorando ainda, né? O meliante comemorou o fato de ter conseguido, né, lograr êxito aqui com a gente. E me diz uma coisa, aqui, né, uma região, uma área que tem vários comércios, é comum esse tipo de crime? Olha, de tempos em tempos é comum a gente ouvir, né, vários comerciantes reclamarem, né, de roubos, assaltos aqui na cidade, tanto em comércio como também no dia a dia, em paradas, né? A gente sofre muito isso aqui em bairros, né? Isso aqui é uma coisa que tem que ficar bem clara, principalmente os bairros sofrem muito com essa questão, né, de assalto, muita insegurança, né? A questão do policiamento é um detalhe assim, muito complicado, eu não sei dizer se é por falta de efetivo, né, por parte da Polícia Militar aqui da cidade, sendo mais específico, mas a gente vê que assim, o patrulhamento ele é pouco, essa é a verdade, é muito pouco na região. A gente sabe que tem muitos policiais comprometidos sim, né, porém a gente não sabe exatamente qual é o problema, né, no estado e no município de Cidade Ocidental concernente a essa área de segurança pública. E me diz uma coisa, né? A gente percebe aqui que a gaveta nem está mais aqui, ela saiu. Eles conseguiram levar? Qual foi o valor que eles roubaram? Olha, foi por volta dos R$ 1.200, né, que eles levaram em espécie, né? E, como eu falei, celulares, pertences pessoais e outros detalhes, né? Mas em espécie ele levou por volta desses R$ 1.200. Vocês já calcularam aí o prejuízo somando esses celulares, a maquininha? Olha, assim, eu não tenho um cálculo ainda específico, né? Mas, bom, são 3 celulares, né? Mas esse valor dá pra gente tirar uma noção, né? Fora a questão psicológica, né? Porque são bens materiais. É ruim sim, mas a questão psicológica é a parte pior, né? Que fica nessa situação. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que você se sentiu, né? Você ficou sob a mira de uma arma, ele ameaçando vocês ali a todo momento, se reagissem. A gente percebe que você tomou a melhor atitude, né? Aquela de não reagir, você já levanta as mãos ali no momento que você é abordado. Você teve medo de morrer naquele momento? Então, né? Essas questões de assalto a gente nunca sabe o que pode acontecer. Às vezes as pessoas nem sequer reagindo, acontece uma fatalidade, né? Então a todo momento a gente pensa isso, né? Acaba sendo uma coisa natural a gente diante de uma arma de fogo, né? E foi muito frustrante, né? A gente sente medo, com certeza, né? Mas é muito frustrante a forma como o meliante trata, né? Ele é o bandido, né? A gente é o cidadão trabalhador, ele é o bandido e ele acha no direito de tratar a gente de qualquer forma, xingar, né? Falar palavras ofensivas, né? Tratar de piores formas possíveis, né? E além disso ameaçar, né? Que é a pior coisa que tem. Então, assim, nós ficamos com medo, eu e a atendente, né? Ficamos com medo, com certeza, né? Porém, graças a Deus, não aconteceu nada. Nesse ramo mesmo, né? Trabalhando com o comércio, vocês estão sempre, né, aí sujeitos a serem vítimas. Quais cuidados vocês vão adotar agora? O proprietário já falou, porque a gente percebe que aqui na frente da distribuidora tem cerca, então assim, é tudo para tentar impedir que o criminoso invada, mas dessa forma que eles fizeram, né, eles esperaram você chegar ali para abordar na porta, né? O que vocês pensam em fazer? Então, com certeza nós já conversamos, né, o proprietário ele já está arranjando uma forma, né, de melhorar da melhor forma possível tanto a questão de câmeras, a questão da nossa segurança interna e externa, né? E a questão também da vigilância individual de cada um, né? A forma como chegar, né? A forma de chegar nos lugares onde a gente vai fazer as entregas, quando a gente chegar aqui no depósito, porque ficou muito claro para nós que mesmo em um horário comercial, né, com o movimento rotineiro das 8 horas da noite, onde está tudo funcionando normalmente, o meliante ele não se intimidou. Então cabe a nós, né, ter mais cuidado, né, quando a gente chegar aqui. E a questão aqui da segurança, o proprietário já está providenciando. Pelas imagens até dá para imaginar que eles estavam ali esperando só o momento certo de abordar você, não foi isso? Positivo. Ele já estava, é o que dá a entender, né? Que ele só esperou eu chegar para poder me abordar, né? Ele veio daquele lado ali, eu não vi, não estava esperando, a gente não imagina, né? Principalmente como eu disse naquele horário. Ele veio daquela direção e ele me abordou ali, né?
E realmente eu não vi de onde ele saiu. Ele levou pertences pessoais de vocês, você, da sua colega de trabalho? Levou. O meu celular pessoal, eu consegui, na hora que ele me colocou aqui, eu joguei lá para dentro, né? Porém, eu estava com o celular da empresa, tem um celular funcional que fica com atendente e mais um celular de um funcionário. Ele levou os 3 celulares. Entendi. Passado esse susto, né? Igual você falou, agora medidas vão ser tomadas, adotadas, né? Você já pensou nesse planejamento? Vai parar a moto, olhar para um lado, olhar para o outro, tentar ver se não tem ninguém ali escondido antes de entrar no depósito, até mesmo sair do depósito, porque tem um cadeado ali, né? Eu vi que fica trancado. Sim, aqui a gente fecha tudo, né? Tem todos os cadeados nos lugares, né, que tem que ter, né, os cadeados. Porém, né, toda a segurança possível, né, é indispensável, né? Ficou comprovado, né, agora. Não, tá certo, né, Malta? Olha que situação, né? Imagina, você tá trabalhando, encerrando o expediente, ser abordado por um criminoso, ele ainda colocou ele dentro, os dois, né, dentro desse banheirinho. Imagina o medo e o susto que esses funcionários ficaram, né, com medo aí desse assalto e resultar, inclusive, até em morte, né? Mas deu tudo certo, os criminosos, por enquanto, seguem foragidos, mas a polícia, né, está correndo atrás, principalmente com a divulgação das imagens desse criminoso. Eu volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Agradeço ao Luiz Eduardo. Sim, eles ficaram com medo, ficaram apavorados e eu acho que, sobretudo, passaram por uma humilhação sem tamanho. É uma humilhação para um trabalhador, um chefe de família, uma pessoa que tenta ganhar a vida honestamente, ser colocada dentro de um banheiro, sob a mira de arma de fogo, sendo xingada de tudo quanto é nome. Realmente a gente está vivendo uma situação deplorável, os valores se inverteram e nós somos obrigados aqui, nesse momento, a celebrar o fato de que o Luiz Eduardo está vivo. Porque a situação no Brasil está tão caótica que eu não estar aqui hoje com a Kátia Gomes noticiando a morte de uma pessoa vítima de assalto já me dá alívio. Tamanho o problema, tamanho o caos que a gente está vivendo na questão da segurança pública. Melhor ainda, assim, você vê que dá esperança. A gente ouve o Luiz Eduardo e aí pergunta, a questão é de policiamento, ele pondera. Eu não sei se falta polícia militar no estado de Goiás e por isso está faltando patrulhamento, ou se tem efetivo e eles não estão aqui fazendo uma patrulha nesse momento. Então já faço um apelo à polícia militar do estado de Goiás, vigia essa rua, porque esse bandido que foi ali e cometeu esse crime saiu comemorando. E aí de uma coisa a gente pode ter certeza, e o Luiz Eduardo já adiantou, a gente não sabe se está faltando polícia no estado ou se está faltando patrulhamento. A gente não sabe se esse bandido entrou ali com informação de uma pessoa que conheça a rotina da distribuidora, já que ele foi direto na gaveta, a gente não pode dizer. O que a gente pode ter certeza de dizer é que quando ele saiu comemorando, ele comemorou esse assalto e a certeza de que ele não vai ser punido, que ele está agindo contra pessoas de bem e que é muito pouco provável que ele seja colocado na cadeia e responsabilizado pelo que ele fez. Graças a Deus, estamos aqui hoje falando que o Luiz Eduardo está vivo, que tem a família dele que o ama, que tem a colega de trabalho dele que vai continuar viva, tocando a vida, e a gente não está noticiando uma tragédia. Mas poderíamos estar, porque é isso que tem acontecido. Obrigado, Kátia. A gente se fala daqui a pouquinho no jornal. No comecinho da edição eu prometi que a gente restabeleceria o contato com a Vitória Mello lá no aeroporto de Brasília. Uma falha no sistema tem provocado atrasos na manhã dessa quinta-feira. A gente retomou o contato para que ela possa concluir as informações que começou agora há pouco. Vicky, é com você. Oi, Felipe. Então, boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Eu estava explicando, né, qual é a situação de momento aqui no aeroporto de Brasília. O Rogério Silva vai mostrar para vocês que a movimentação por aqui é bem mais tranquila, viu? As pessoas estão ali conseguindo fazer o embarque, normalmente o check-in, né, para embarcar ali no portão de embarque também, seguindo viagem tranquilamente, porque mais cedo, tanto o sistema de check-in aqui fora, quanto a leitura do cartão de embarque no portão e lá dentro também, no portão de embarque, lá dentro no terminal, ficaram muito lentos. Então, foi uma confusão. Essa oscilação no sistema começou por volta de 5h30 da manhã e o problema só foi normalizado por volta de 10 horas. Mas atingiu bem o horário de pico, né, do aeroporto de Brasília, que é entre 6 às 10. Então, já imagina o transtorno, né? O saguão ficou aquela confusão de passageiros aguardando atendimento. De acordo com a Inframérica, né, que é a empresa que administra aqui o terminal, o aeroporto
aeroporto de Brasília. Dos 85 voos previstos para decolar nesta manhã, 23 tiveram atrasos acima de 15 minutos, mas nenhum voo foi cancelado. Então, neste momento, as equipes de segurança do aeroporto de Brasília continuam espalhadas aqui pelo terminal para dar assistência tanto à companhia aérea quanto também para os passageiros. Mas como dá para ver aqui atrás de mim, quem segue para embarcar já vem naquele leitor, aquele laserzinho e já consegue embarcar sem nenhuma lentidão. Então, quem tem viagem prevista para hoje pode ficar tranquilo, pode vir normalmente, porque todo o sistema já foi normalizado. Felipe. Obrigado, Vitória. Nos falamos daqui a pouquinho. A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem pelo crime de stalking. Ele estava perseguindo a ex-namorada de 25 anos porque não aceitava o fim do relacionamento. Para falar sobre essa ocorrência, a gente convidou o delegado Tiago Ferrão, que é o responsável pela investigação. Doutor Tiago, boa tarde, obrigado pela participação aqui no SBT Brasília. Então, esse homem até chegava a esperar a mulher na saída do trabalho dela, ou seja, é puramente um stalker, né? Estava perseguindo a mulher e impedindo que ela tocasse a vida livremente. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de falar. Exatamente, esse homem inconformado com o término do relacionamento mandava mensagens insistentemente para a ex-namorada. Por mais que ela pedisse para que ele parasse de procurá-la, para que ele não mandasse mais mensagens, ele perdurava nessa conduta. Chegava aí ao local de trabalho da vítima, à residência da vítima, procurando sempre encontrá-la, e assim o fez numa ocasião, foi até o estacionamento da empresa onde a vítima trabalhava, onde a encontrou, a perturbou na sequência, foi até próximo à residência da vítima, obstruiu a passagem da porteira na zona rural até a casa dela. No dia seguinte, retornou ao trabalho da vítima. Foi quando então a vítima foi alertada por colegas de trabalho, foi à delegacia, momento em que diligenciamos e efetuamos a prisão em flagrante do autor. A partir de agora, delegado, você acha que essa mulher estará em paz ou a gente está dependendo de alguma eventual decisão da justiça que talvez possa colocá-lo em liberdade? Olha, ela requereu medidas protetivas de urgência, muito provavelmente serão deferidas, determinando que ele mantenha afastamento dela, que não se aproxime nem por mensagens, certo? Contudo, ele responde em liberdade, foi arbitrada a fiança, ele pagou a fiança, motivo pelo qual foi solto, mas a impressão que a mim e aos demais policiais da equipe, ele demonstrou bastante arrependimento, disse que agiu de cabeça quente, que mandou as mensagens de cabeça quente. Então acredito que com essa prisão, vendo a efetividade do aparato estatal, ele possa mudar sua conduta e deixar essa vítima em paz. Pela sua presença, o senhor disse tudo. Muitas vezes, ou eu ousaria dizer, na maior parte das ocorrências, a sensação de punição imediata, ou seja, na primeira vez que começa a praticar o crime de stalking, percebe que vai ser preso, isso já dá uma freada na vontade da pessoa de cometer o crime. O que estimula o cometimento de crime é o que a gente costuma ver por aí. A pessoa cometer 1, 2, 3, 4, 5 vezes e acaba não acontecendo nada com ela. Que bom que vocês conseguiram prendê-lo em tempo. Obrigado pela presença e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, à disposição. Obrigado, Tiago. Falar agora de economia, né? De todos os dias, a vida da gente, todo mundo usa Pix. Embora haja uma pesquisa que diga que a maioria dos brasileiros ainda prefere dinheiro vivo, hoje tem mais chave Pix no Brasil do que gente. Vocês acreditam? João Pedro Neto está com a gente ao vivo, fala sobre essa realidade e traz o efeito colateral da facilidade do Pix, que tem sido a ação dos criminosos. João, que cuidados a gente pode tomar? Aliás, eu acho que você tem esse número, né? Quantas chaves Pix nós temos no Brasil? Ô Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo que você falou, né, Felipe? O Pix ganhou proporções enormes aqui no Brasil. Esse sistema que surgiu aí há cerca de 2 anos, em novembro de 2020, e revolucionou aí os meios de pagamento aqui no nosso país, trouxe muita facilidade para muita gente. E hoje, para a gente ter uma ideia, né, Malta, são mais de 500 milhões de chaves Pix, 511 milhões de chaves Pix cadastradas aí no sistema do Banco Central, ou seja, mais do que o dobro aí da população brasileira, né? Para a gente ter uma ideia, em setembro, agora, no mês passado, foram aí cerca de 2.300.000 transações nesse mês, ou seja, mais de 53 mil transações realizadas a cada minuto no Brasil.
é um volume muito grande. Hoje o Pix é o principal meio de recebimento de pagamentos aí por parte de pequenas e médias empresas, também por parte dos MEIs, os microempreendedores individuais. Então, de fato, um sistema que ganhou uma proporção enorme. Agora a gente sabe, né, Malta, como você falou aí, que veio na esteira de tudo isso aí, dessas facilidades, de toda essa praticidade para a realização de operações, vieram também os golpes, né? E aí foram surgindo ao longo desses 2 anos aí praticamente uma grande variedade de golpes realizados aí a partir desse sistema. E aí há como eu falei, uma grande variedade, né? Então, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o delegado Giancarlo Zuliani, que é da DRCC, a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, para contar para a gente um pouco como é que as pessoas podem se proteger desse tipo de golpe, desse tipo de fraude, né? Tem crescido, né, delegado, esse tipo de golpe, e como que as pessoas podem, qual a maneira que as pessoas podem se proteger desse tipo de fraude aí? Esse golpe cresceu bastante, principalmente depois da pandemia, não é? E a primeira dica que a polícia dá, no caso do Pix, é que em muitos casos a pessoa tem um CPF e não cadastrou nenhum Pix naquele CPF. Então a gente vê na prática lá que os criminosos aproveitam essa oportunidade para cadastrar uma conta Pix, né, num CPF de outra pessoa, e aí passa por ela. E isso vem acontecendo muito pelos meios digitais, né? Esses golpes aí por mensagem de WhatsApp também, né? Muita gente se passa e acaba obtendo uma foto de um amigo, de um parente, e aí acaba entrando em contato com a pessoa, se passando por esse amigo ou parente, né? E pedindo algum recurso, algum dinheiro, alguma ajuda, muitas vezes. E isso é bem comum também, né? Como que nesses casos, qual a orientação que o senhor daria para as pessoas? Esse golpe é bastante comum. Eu diria que a maioria dos estelionatos cometidos pela internet no DF são nessa modalidade, não é? E a gente chama de golpe do Pix, né? Golpe do WhatsApp, não é? A pessoa pega uma foto, se passa por alguém, junto aos parentes e pede dinheiro. Quando você é vítima de um golpe desse, ou seja, você percebeu que mandou dinheiro para uma conta depois de sofrer o golpe, qual que é a primeira providência? É você ligar no seu banco, não é? Avisar que isso aconteceu e pedir para acionar um mecanismo que chama MED, Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, não é? Você faz aquela ligação gravada, anota o protocolo, informa o seu banco que você foi vítima de um golpe de Pix, não é? Mandou dinheiro pelo Pix e quer que você acione o MED. A partir desse momento, a responsabilidade é do seu banco para bloquear o dinheiro ali na outra conta e você tentar reavê-lo. Tá certo, delegado. Muito obrigado aí pelas informações, né? Então as instituições também buscando meios aí de evitar ou, enfim, minimizar os prejuízos para quem acaba sendo vítima de um golpe. Só para fechar, viu, Felipe? Hoje o brasileiro saiu recentemente em uma pesquisa que indica que o brasileiro já tem mais medo do golpe por Pix do que, por exemplo, de ser abordado aí por um criminoso numa agência bancária e ser obrigado, forçado aí a realizar um saque no caixa eletrônico. Quer dizer, os golpes por Pix já assumiram aí essa preocupação aí do cidadão em relação a uma possível fraude. Malta. Obrigado, João, pelo contexto e pela excelente participação. E é compreensível porque você ser assaltado na rua por um bandido armado, embora imponha medo, a sensação que fica é que aquilo vai terminar em 1 minuto, 2 e que ele logo sairá fugindo. Agora, o golpe do Pix, principalmente quando é um roubo com restrição de liberdade, envolve você ficar à mercê desses criminosos que estão ali com seu celular na mão, ameaçando contra a sua vida, tentando tirar o dinheiro que você tem na conta. Agora, eu queria agradecer também a participação do delegado, doutor Giancarlo, porque essas 2 dicas que ele trouxe aqui hoje são fundamentais. Primeira delas, usar o CPF como chave Pix, para não correr o risco de outra pessoa usar o seu CPF e se passar por você. Eu conheço muita gente que cadastra o telefone como a chave Pix, mas não tem o próprio CPF como a chave Pix. Aí facilita para o bandido. E outra, entrar em contato com o banco imediatamente, porque pode ser que o banco consiga agir a tempo de bloquear o dinheiro na conta daquela outra pessoa e depois, entendendo que aquilo é uma fraude mesmo, devolver para quem é de direito. Obrigado, João, pela presença. Agradeço ao delegado também pela participação. Imagina você ser impedido de entrar num lugar pela segunda vez pelo despreparo de um funcionário. Um jovem autista não conseguiu entrar em uma estação de metrô com o próprio cão de serviço. Ele estava com o documento de autorização do animal.
e mesmo assim o segurança impediu a entrada dele. O vídeo gravado pelo jovem autista é do momento em que ele é barrado pelo segurança do metrô ao tentar entrar na estação da 114 Sul com um cão de serviço. Ele é campeão. É um cão de serviço só, no metrô aqui, ó. Você leu pelo menos? Você leu? Você nem leu. É um cão de serviço, tá treinamento. O animal aparece com um colete de identificação. O tutor, Arthur Skyler, de 23 anos, também estava com a autorização e a carteirinha de identificação do cachorro. O jovem conta que o servidor não quis nem olhar. A abordagem foi agressiva, né? Basicamente ele não procurou saber de nada. Eu não tinha tido muitos problemas desde então, né? Basicamente uma pessoa parava, perguntava o que era e tudo explicava e a pessoa deixava passar tranquilo. Mas que de me barrar mesmo foi essa vez só. Arthur tem autorização para andar de metrô com cão de serviço desde dezembro do ano passado. Toda semana ele pega o transporte aqui na estação da 114 Sul. O animal ajuda autistas no controle de crises e até interromper comportamentos autolesivos. A situação fez o Arthur entrar em crise. O cachorro dele ainda está em treinamento e não impediu o jovem de machucar a própria mão. Esta é a segunda vez que Arthur é barrado no metrô com um cão de serviço. Após o primeiro caso, em novembro do ano passado, a companhia informou que o procedimento foi revisado para deixar claro a autorização do acesso de pessoas com espectro autista com cão de serviço no sistema metroviário. É horrível, né? É uma humilhação, basicamente. Tem que se humilhar toda vez só para pegar um transporte público. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa mandou ofícios ao GDF, Ministério Público e ao metrô, cobrando providências. A gente está cobrando do Metrô DF uma ação definitiva em relação a esse caso, tanto do ponto de vista da formação dos seus empregados, da orientação de protocolos transparentes, como da emissão de um documento que de fato resguarde a pessoa autista quando vai entrar e caminhar com seu cão de serviço no transporte público. O metrô lamentou o ocorrido e disse que vai tomar as medidas administrativas necessárias em relação ao incidente e que todos os empregados foram reorientados quanto à liberação para a entrada de autistas com cães de assistência devidamente documentados com a autorização. Agora são 11 dias, né, desde a última chuva no Distrito Federal. Agora, o calorão que a gente tem vivido parece que nem choveu, não é não? O problema é enfrentar um clima desses sem uma gota de água na torneira. Pelo menos em 2 pontos do Distrito Federal, tem morador reclamando que não tem recebido a água da Caesb. Um deles a gente mostrou aqui no jornalismo do SBT no começo da semana e o problema não foi resolvido para todos os moradores. Agora a gente vai mostrar que, aliás, sobre isso, tomara que a situação se resolva logo. Porque chuva mesmo, segundo o INMET, é só no fim de semana. Basta dar uma olhada para o céu. Sol a pino, céu limpinho, sem nuvem e um calor de quase 35 graus. Tempo seco e o mapa do INMET alerta. Tá vendo aí o nosso quadradinho coberto com essa cor laranja? É sinal de perigo, porque a umidade do ar tá lá embaixo. Tem ficado sempre na casa dos 20%, quando o mínimo ideal é 30%. Agora, imagina nesse calorão ficar sem água em casa. A Angeles, lá no Núcleo Rural Monjolo, está sofrendo há quase uma semana. Olha, o registro nem roda, ó. Tem nem um pingo de água. Aqui, ó, no vizinho da frente, ó, do mesmo jeito. Liga o registro, ó, nem movimenta nada, ó, porque não tem água. Ela tem um bebê e outros filhos pequenos. Esses galão aqui é os que a gente enche pra gente poder ter água em casa. Aí num calor desse, a gente não tem nem como tomar banho. E aí, inclusive, esse aqui tá vazio, que foi de ontem, e esse aqui já tá pela metade. Mas no plano piloto também não tá fácil, viu? Olha a situação em algumas casas na 709 Sul. Torneira sem um pingo d'água e chuveiro também. Um morador até tentou saber o que está acontecendo, porque o problema não é de hoje. A informação foi a seguinte: rompeu uma adutora no parque da cidade, alguns dias atrás. Para se fazer a manutenção, pela primeira vez entrou ar em muitas áreas, em muitos dos dutos que abastecem aqui a região, e por conta disso, quando a água retornou, ela retornou sem pressão.
A CAESB informou que lá na 709 Sul o problema com a água foi resolvido e que o fornecimento está normal. Agora, quanto à região rural do Recanto das Emas, disseram que é preciso que os moradores registrem uma reclamação. Um helicóptero caiu perto do aeroporto de Congonhas ontem, quarta-feira, na zona sul de São Paulo. O piloto e o mecânico foram socorridos por moradores que testemunharam a queda ao lado de uma área residencial. A gente vai ver a reportagem, mas na volta nós vamos entender um detalhe sobre esse acidente aéreo. O piloto disse que o helicóptero estava em manutenção e que aquele foi um voo de teste. Será que se faz, o protocolo é esse, voar em teste quando a aeronave está em manutenção? Logo depois da reportagem a gente vai entender melhor. A câmera de segurança de um prédio gravou o acidente. O helicóptero aparece no canto esquerdo da imagem. Em seguida, ele gira e cai. A queda aconteceu no Parque da Rocinha, pouco antes das 11 horas da manhã. Acabou de cair o helicóptero, 2 caras dentro. Estavam na aeronave o piloto Lucas Pereira de Almeida, de 41 anos, e o mecânico Jorge Douglas Viana Azevedo, de 37. Eles foram retirados dos destroços por frequentadores do parque. Meu Deus, estão tentando socorrer. O piloto teve traumatismo craniano e o mecânico quebrou as 2 pernas. Eles foram levados para o Hospital das Clínicas. Ninguém ficou ferido, a não ser os 2 tripulantes da aeronave. O acidente assustou os moradores da região. Do nada eu escutei um barulho bem forte, né? Quando eu me olhei na janela, deparei com um helicóptero ali no parque. O helicóptero estava em manutenção. O próprio piloto disse aos policiais logo depois da queda que o voo era um teste. Ele saiu do aeroporto de Congonhas e foi até a região de Santo Amaro, tudo na Zona Sul. O acidente aconteceu na volta. Segundo a polícia, mesmo com a pane, o piloto ainda procurou um local mais seguro possível para a queda. Houve certa habilidade do piloto que ele conseguiu fazer um pouso numa região de grama. Dá para ver que a aeronave deixa algumas marcas no chão, como se ele estivesse escolhendo um local apropriado para fazer esse pouso de segurança. As causas do acidente serão investigadas pela aeronáutica. A Polícia Civil vai apurar se houve imperícia ou negligência. A aeronave foi fabricada em 2013 e tem capacidade para transportar até 6 pessoas. A empresa, que presta serviço de manutenção, informou que o helicóptero estava em situação regular. Daniel Calazans, perito aeronáutico, nos ajuda a entender o que aconteceu. Daniel, chamou a atenção hoje da gente aqui que o próprio piloto teria dito: bom, o helicóptero estava em manutenção, esse era um voo de teste. Existe isso, Daniel, de testar a manutenção da aeronave voando mesmo? Olá, Felipe, tudo bem? Todos que nos ouvem. Sim, é um procedimento normal. Informações preliminares são essas. Então, é muito comum uma aeronave passar por uma manutenção e logo após a manutenção fazer um voo de teste e esse voo avaliar a manutenção e os parâmetros da manutenção. Essa é uma situação até normal. É provável que tenha acontecido isso. Ô Daniel, a gente ouviu aqui os investigadores mencionando que apurarão a possibilidade de imperícia ou negligência. Você pode explicar para a gente, para o nosso telespectador, numa situação de um contexto de aviação, o que poderia ter, o que é normalmente uma imperícia ou uma negligência que vai ser apurado se aconteceu ou não? Negligência é quando os envolvidos deixam de fazer alguma coisa. Então, existe algum procedimento, quando eles deixam de cumprir o procedimento, isso seria negligência. Imperícia é quando a falta de habilidade técnica para determinadas operações. Então, a polícia, que faz uma investigação bem diferente do CENIPA, porque o CENIPA apenas vai fazer uma investigação para ver os fatores contribuintes com a finalidade de prevenção. Tá? Então, essa é a finalidade do CENIPA. Por outro lado, a polícia também pode fazer a sua investigação paralela, que nós chamamos de investigação judicial, apurando causas e responsabilidades. É isto. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
para nos ajudar a entender essas questões do setor aéreo, que nos afligem, né? Porque é normalmente um meio de transporte que a população tem medo por instinto, né? A maioria de nós, porque, meu Deus, será que cai, será que não cai? E embora sendo o meio de transporte mais seguro, aliás, só perde para o elevador, quando incidentes assim acontecem, é muito importante ouvir pessoas como o senhor para a gente entender exatamente o contexto e não ter mais pânico ou mais preocupação do que o necessário. Obrigado, até a próxima. De nada, sempre à disposição. Quero aproveitar aqui e deixar um feliz dia dos controladores. Hoje é Dia Internacional dos Controladores. Um abraço para todos eles. Nossa, e reforço a sua mensagem. Um abraço para os controladores de voo, é isso? Isso, controlador de tráfego aéreo. Dia Internacional hoje. Que é categoria em todo o planeta. Meus alunos que trabalharam comigo. Que é categoria em todo o planeta, então seja abraçada pelo nosso jornal. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Hora da gente falar de eleições 2022. Meio-dia e 19, o ex-presidente Lula divulgou uma carta para os evangélicos, reafirmando o compromisso com a liberdade de culto e a família. A carta compromisso foi apresentada para uma plateia com cerca de 200 pastores reunidos em um hotel em São Paulo. O documento é o aceno mais forte de Lula junto aos evangélicos, em geral mais identificados com a candidatura de Jair Bolsonaro. A carta também busca desmentir notícias falsas que circulam nas redes e que afirmam que o petista fecharia templos caso eleito. No texto, Lula lembrou que nos 8 anos em que governou o país, respeitou a liberdade religiosa e prometeu que, se eleito, não adotará quaisquer atitudes que tirem a liberdade de culto ou de pregação ou criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos. Lula também se comprometeu a fortalecer as famílias para que os jovens sejam mantidos longe das drogas. O ex-presidente afirmou ainda ser pessoalmente contra o aborto e lembrou que esse tema não é assunto da Presidência da República, e sim do Congresso Nacional. Ao falar para os líderes religiosos, Lula destacou o trabalho social das igrejas. Eu acho que vocês jogam um papel extraordinário e importante. Grande parte das políticas sociais que o governo faz pode ser feito pelas igrejas. As igrejas evangélicas e a igreja católica têm serviço prestado. Sabe, em várias áreas, as igrejas são melhores do que o governo. Daqui de São Paulo, Lula viajou para Porto Alegre. No começo da tarde, ele conversou com a imprensa e depois participou de uma caminhada acompanhado de apoiadores com saída do Largo dos Açorianos. Ao conversar com os jornalistas, Lula disse que o agronegócio pode ganhar dinheiro com a preservação da Amazônia. Eu tenho clareza que o homem do agronegócio não tem interesse de desmatamento ou de queimada na Amazônia. E nós sabemos que o agronegócio ganhará muito se ele resolver entender que uma árvore de pé vale mais do que 1 hectare de soja lá na Amazônia. Na noite desta terça-feira, Lula deu uma entrevista ao Flow Podcast. Entre outros assuntos, falou sobre a disseminação de notícias falsas na campanha eleitoral. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? É absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpriu a agenda em Brasília e voltou a pedir que os prefeitos se mobilizem para converter votos. Pela manhã, Bolsonaro gravou programas eleitorais no Palácio da Alvorada e recebeu aliados. Almoçou com o 2º e o 3º colocados na disputa pelo governo de Goiás, Gustavo Mendanha, do Patriota, e Major Vitor Hugo, do PL. O presidente já havia recebido o apoio do governador reeleito, Ronaldo Caiado. É muito bem-vindo. Nós estamos dentro do estado de Goiás e é sinal, então, que o estado está praticamente 100% fechado conosco.
Aos jornalistas, Bolsonaro disse que o governo, por meio do Ministério da Defesa, não tem atribuição para fazer auditoria nas eleições. Olha, as Forças Armadas não fazem auditoria. Então lançaram, equivocadamente, a Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição. Então, furada, fake news. No dia da votação do primeiro turno, Bolsonaro disse que aguardava um relatório das Forças Armadas para se posicionar sobre a segurança das urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Ministério da Defesa apresente cópias dos documentos referentes à suposta auditoria. O ministério afirmou ter entregue um relatório parcial nesta quarta-feira e disse que o documento completo será apresentado após o segundo turno. Bolsonaro ainda recebeu cerca de 350 prefeitos nesta quarta. Os prefeitos entregaram uma carta pedindo a revisão do Pacto Federativo e destacando várias demandas na área econômica, entre elas suporte financeiro para pagar o piso da enfermagem. Solicitaram ainda que o governo apoie a aprovação de uma proposta em discussão no Congresso que proíbe a criação de novos gastos para os municípios sem a previsão de receita. No discurso, o presidente pediu a mobilização dos prefeitos no segundo turno. Bolsonaro disse ainda que a campanha não pretende questionar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que liberou a oferta de transporte público gratuito por prefeituras no dia do segundo turno das eleições. Vamos deixar todos, que possam votar, que votem e que facilite a vida daquelas pessoas que não têm recurso para pagar o transporte para a votação. Há 10 dias do segundo turno, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes de plataformas digitais para discutir o combate às fake news. A avaliação do presidente do TSE é de que o controle das fake news no primeiro turno foi razoável, melhor do que o esperado, mas que neste segundo turno a situação tem piorado. No encontro com representantes de 10 empresas de mídias sociais, que durou pouco mais de 1 hora, o ministro pediu total vigilância das plataformas contra a disseminação de notícias falsas. As redes sociais que fizeram parte desta reunião já fazem parte do Programa Permanente de Combate à Desinformação do TSE. A iniciativa foi criada em 2019, após a experiência das eleições gerais do ano anterior. Contando com as empresas de mídias sociais, o programa já reúne mais de 150 parceiros. Entre os convidados para a reunião desta quarta, apenas o representante do Telegram não compareceu. O TSE ainda tem buscado formas de dar mais agilidade à retirada de conteúdos falsos da internet, para evitar a disseminação. Isso inclui a exclusão de materiais que já foram alvo de decisão judicial, mas seguem sendo repostados em diferentes links por usuários das redes sociais. Hoje pela manhã teve uma nova sessão no Tribunal Superior Eleitoral. João Pedro Neto acompanhou. João, acho que o combate à desinformação continuou sendo a pauta, não é? Contigo, amigo. Ei, Felipe, boa tarde mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, né? O Tribunal Superior Eleitoral realizou agora na manhã dessa quinta-feira mais uma sessão administrativa em que analisou e votou uma resolução para aprimorar o combate à desinformação, combate à disseminação de fake news e também a esse discurso de ódio. Como a gente viu aí na reportagem da Paola, né? O ministro Alexandre de Moraes avalia que o combate a essa desinformação foi exitoso aí no primeiro turno das eleições, mas que essa disseminação de fake news tem aumentado agora no segundo turno, assim como a agressividade aí desses conteúdos. Então ele disse hoje na sessão que é preciso que haja um combate mais célere, né, mais ágil, mais contundente aí dessa disseminação de fake news. Então o Tribunal Superior Eleitoral analisou uma resolução aí que prevê vários pontos, votou e aprovou aí essa resolução que prevê alguns aprimoramentos, alguns mecanismos aí para aprimorar esse combate
combate às fake news. Uma delas, dessas medidas, é a redução do tempo aí de remoção por parte das plataformas desses conteúdos inverídicos, também caluniosos, né, e agressivos, né? As plataformas digitais devem fazer essa remoção, então, de acordo com essa decisão, em até 2 horas depois de serem notificadas, né? E esse tempo cai para 1 hora nas 48 horas que antecedem aí a votação, sob pena aí de uma multa de até R$100 mil. Também há a ideia de que quando houver já uma decisão para a remoção de um conteúdo, mas esse conteúdo continuar sendo replicado nas redes por outros usuários, essa remoção também deve ser feita, mas não há necessidade de uma nova decisão judicial, mas sim apenas a extensão da decisão anterior. Também fica proibida a propaganda eleitoral paga, impulsionada, né, na internet nas 48 horas que antecedem aí a votação e também nas 24 horas seguintes. E por fim, mais um ponto aí dessa resolução é que os perfis que produzem e reproduzem sistematicamente, reiteradamente aí esses conteúdos falsos ou que promovam discursos de ódio, eles podem ser suspensos aí temporariamente por determinação do TSE, que aprovou aí por unanimidade essa resolução. Viu, Felipe? Com você. Muito obrigado, João. Este foi o bloco de hoje sobre eleições 2022. A polícia gaúcha começou a ouvir as testemunhas na investigação de racismo contra o cantor Seu Jorge em Porto Alegre. 2 testemunhas foram ouvidas na Delegacia de Combate à Intolerância. Uma delas, que apareceu de forma espontânea, contou que estava próxima ao palco e ouviu os xingamentos contra o cantor. Algumas pessoas, gritaram negro e de outros xingamentos, não relacionados ao racismo diretamente, mas que fazem com que essa palavra negro ela ganhe essa interpretação. E, além disso, ela viu, inclusive, pessoas imitando o macaco. A delegada também pretende ouvir Seu Jorge e músicos da banda. Ainda nesta quarta, a polícia recebeu a captação completa do show, realizado no dia 14 de outubro. Além da Polícia Civil, o Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que abriu uma investigação para apurar condutas ilícitas de cunho racial durante a apresentação do cantor. A Defensoria Pública do Estado também se manifestou e apura a responsabilização do clube quanto ao que chama de dano moral coletivo. Nós não podemos deixar de pensar que toda a coletividade, toda a população negra é afetada, é mais uma vez humilhada. Naue Bernardo, representante da Comissão de Igualdade da OAB-DF de Igualdade Racial, está conosco ao vivo. Naue, em primeiro lugar, antes de te fazer a pergunta, eu queria te agradecer pela presença e até pela sua disposição de sempre. Imagino que questões como a que a gente trata hoje possam dialogar, de certa maneira, com a sua história pessoal, que é um homem negro e que hoje, além de ser um homem negro na sua vida particular, defende a igualdade racial publicamente, como você faz aqui agora. Então, obrigado, porque isso exige uma coragem e uma disposição de continuar mexendo em determinadas feridas que até podem te tocar na sua vida pessoal, que a gente só tem a agradecer. Agora, o fato de o Seu Jorge ser um artista talentoso, reconhecido, rico, bem-sucedido e mesmo assim sofrer ataque racista, me parece evidenciar que o racista no Brasil não tem medo de punição porque ele ataca uma pessoa sabidamente detentora de recursos para se defender, para pedir justiça. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Obrigado pelas palavras carinhosas de sempre, conte sempre comigo. E assim, o que a gente vê é isso, né? Existe uma coisa que vai além da certeza de impunidade. É que o racista, ele não acha que é criminoso. O racista médio acha que está exercendo um direito, né? Principalmente nesses tempos completamente estapafúrdios que a gente vem vivendo, em que tem algumas pessoas, tem uma parcela da população que confunde liberdade de expressão com liberdade de cometer crime. E muitas dessas pessoas acham que o crime não chega a elas, que elas não são indignas a ponto de cometer crimes, e relacionado a esse pensamento dessas pessoas está uma sensação de que ela pode inferiorizar
as outras que são diferentes, seja por conta de sua cor ou raça, do seu credo, da sua sexualidade ou do seu gênero. Então essas pessoas, elas se acham inatingíveis porque elas não se acham alvo do direito penal, elas não se acham alvo da punição em qualquer esfera, porque elas realmente acham que são superiores e podem agredir pessoas por conta da cor de sua pele e de outras coisas relacionadas à existência delas. Especialmente dramático aqui no nosso jornal sobre essa questão, porque nós temos 3 reportagens em específico que falam dessa realidade. A primeira a gente já viu juntos, peço que você continue com a gente, Naue. O humorista que foi vítima de racismo cometido pela vizinha agora foi ameaçado com uma faca pelo filho dela, da agressora. Um novo boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais. As imagens só foram divulgadas agora, mas são de setembro. Nelas, o vizinho de Ed Júnior aparece no corredor visivelmente alterado, com uma faca na mão. Ele toca a campainha do humorista, chega a fazer malabarismo com a arma, bate ela na parede, chuta a porta e só depois vai embora. Em um outro momento, mãe e filho voltam a ameaçar o morador. Ela está com uma garrafa na mão. Ed só sai de casa com a chegada de funcionários do prédio. Os ataques continuaram. Nesta terça-feira, o vídeo filmado pela própria vítima não deixa margem para dúvida. Cai fora, bandido! Ladrão! Imundo! Com mais de 1,5 milhão de seguidores em apenas uma de suas redes sociais, Ed usou da popularidade para divulgar as agressões racistas. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu, vai subir. O caso aconteceu neste prédio na zona oeste da capital paulista. Ed contou que não foi a primeira vez que a mulher e o filho o atacaram com ofensas racistas, mas que só agora conseguiu gravar. Primeira vez eu estava subindo também com a minha cachorra e ela e o filho dela. E aí me viram, começaram a falar, gritar. Só que nesse dia eu estava sem meu celular, então eu não consegui gravar nada. O síndico do edifício informou que já havia aplicado multas para os 2 apartamentos por outros desentendimentos, mas que só em setembro registrou um boletim de ocorrência contra a moradora e o filho, depois de saber que Ed havia sido ameaçado. A gente vinha tratando como desentendimento entre condôminos, mas não com afirmações racistas, isso não. A gente repudia veementemente esse tipo de atitude. Nesta quarta-feira, o edifício de Ed amanheceu com um protesto. O filho da agressora chegou a aparecer na rua, conversou com o morador, mas não deu entrevistas. No começo da tarde, o humorista e a advogada deixaram o prédio e a assessoria dele informou que Ed não voltará para o apartamento. Um novo boletim de ocorrência também foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais. Ela fez vários crimes com ele, que foi difamação, calúnia, injúria racial e o racismo, que é um crime inafiançável. Minha percepção do racismo vai ser a mesma antes e depois desse episódio. É fogo e é fogo. Naue, que a lei é muito branda com quem comete injúria racial, a gente já discutiu aqui outras vezes, mas visto que agora o ato racista está combinado com ameaça, grave violência, uma faca na porta da casa da pessoa, tem condições hoje da lei punir esses vizinhos criminosos de forma mais severa? Olha que interessante, Felipe, quando a gente fala que o racismo mata, as pessoas acham que a gente está exagerando. E aqui a gente viu um caso específico no qual um condomínio de pelo menos classe média, a julgar pelas imagens, um vizinho se sentiu empoderado a ponto de ir à porta de um vizinho negro portando uma faca. E esmurrou a porta e fez o que fez, que as imagens mostram de forma muito expressa, né? É para além de qualquer dúvida. Então, veja que esses fatos empoderados pelo racismo, eles já deviam ser o bastante para que essas 2 pessoas estivessem presas, porque a gente está falando de crime inafiançável. E são crimes misturados com outras coisas e que tem vários degraus de complexidade que tornam tudo muito mais grave. Agora, o interessante é que em alguns portais de imprensa já se deu conta que o rapaz, que me parece muito bem para portar uma faca, esmurrar a porta do vizinho negro, sofre de algum tipo de deficiência intelectual.
E é interessante, Felipe, porque a gente nunca vê essas pessoas que, quando cometem racismo, alegam deficiência intelectual, algum tipo de incidente de instabilidade mental, alguma coisa relacionada à saúde mental, que é uma pauta tão séria que a gente deve respeitar tanto. A gente nunca vê essas pessoas rasgando dinheiro, a gente nunca vê essas pessoas defecando na parede ou alguma coisa do gênero, a gente nunca vê essas pessoas cometendo algum ato que seja, de alguma forma, desfavorável a elas. O ato é sempre voltado para reduzir alguém, ou no caso até mesmo buscar machucar, agredir, ou quem sabe até matar outra pessoa, eliminar fisicamente outra pessoa. Então, assim, as condições estão postas. O que precisaria era que o Ministério Público oficiasse para que, ou um delegado de plantão oficiasse para que essas pessoas fossem presas, porque aqui está muito claro que essas pessoas estão sim incorrendo em racismo e em outros crimes. E nesse último caso que a gente vai rodar agora, eu quero que você que está em casa preste atenção no desfecho do último caso que virá na reportagem a seguir, porque talvez ela traga luz sobre quão imediata deve ser a ação quando um caso de racismo acontece. Esses 2 casos foram no Rio de Janeiro. Pode rodar. O vídeo mostra Joelma Lopes, de 52 anos, resistindo à prisão. Eu não vou sair da leva. Vai sim. Leva sim, moça. Leva. Segundo testemunhas, ela usou termos racistas contra uma recepcionista da prefeitura de Macaé, cidade que fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro. A polícia teve trabalho para levá-la à delegacia. Vai sim. Racista. Isso aí. Muito bem. Muito bem. Ela foi carregada numa cadeira até o carro da PM. Na porta da viatura, mais resistência. A senhora tem idade para ser minha mãe. Não me agride. Sou a senhora. Me respeita. Mesmo algemada, Joelma agrediu um policial e finalmente foi colocada dentro do carro. Enfia ela, isso. Muito bem, moço. A mulher vai responder por injúria racial, desacato e uso de documento falso. Também em Macaé, outro episódio de injúria racial, dessa vez em uma praia da cidade. Uma dentista negra disse que foi impedida de usar o banheiro de um quiosque pelo dono do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado em seguida. Ele falou: sai daqui, sua neguinha, você não é daqui. Se você quer dinheiro, você vai pedir em outro lugar. Eu não tenho que pagar banheiro para você. Volta para onde você veio. A prefeitura de Macaé interditou o quiosque. Vamos estar lacrando esse espaço que não atende o interesse público municipal, promovendo injúrias, racismos. A gente não vai refrescar para ninguém, racismo não. A lei não possibilitou que esse homem continuasse preso, mas a interdição do quiosque imediatamente houve. Onauê, pelo que a gente acompanha no noticiário, punição imediata para um estabelecimento comercial que claramente incorre num crime de racismo, esse tipo de punição é rara. Mas esse parece ter sido um caso exemplar que mostra como o poder público tem que atuar. Se por enquanto, por razões mais complexas, né? Que a lei depende de aprovação do Congresso, mobilização, se por enquanto na legislação a gente não consegue ainda ter a punição adequada, que as autoridades do município, do estado, ajam imediatamente contra o bolso do comerciante que faz um negócio desse. Exatamente, e tem 2 pontos que eu queria até ressaltar aqui contigo, né? Veja, aquela moça, ela algemada deu um chute no policial. Eu não consigo imaginar o que aconteceria se fosse um jovem negro em um contexto de periferia, de noite, alguma coisa do gênero. Eu não consigo imaginar o que teria acontecido se uma pessoa nas condições diferentes da dessa mulher tivesse feito a mesma coisa. Mesmo num caso tão brutal, os policiais conseguiram manter a calma, conseguiram raciocinar para que nada acontecesse, para que não houvesse nenhum tipo de dano físico a essa moça, que é o que a atividade policial normalmente faz, e a gente tem que ter isso em mente sempre, né? Então eles conseguiram, numa pressão de 100, fazer a mesma coisa, só que a gente pode ver que ela se sentiu empoderada a ponto de fazer isso, a ponto de estar cercada de policiais, a ponto de estar cercada de testemunhas e ainda assim reagir com violência. Algo que, em outro contexto, poderia ter terminado muito mal para ela, se ela não fosse quem ela é, provavelmente, né? Então, a gente já vê esse primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos aqui uma dificuldade da lei alcançar o racista. Por quê, Felipe? Porque a lei, né, como diz o professor Maurício Dieter, o direito penal, ele chega atrasado e com violência, né? Para quem é mais antigo vai lembrar do Val Baiano, né? Eu gosto de citar o Felipe Melo agora, sem clubismo. Mas o direito penal ele vai chegar sempre depois do fato.
ele sempre vai chegar após. Então, o ponto é, a gente precisa de conscientização e a gente precisa também que o Estado vise utilizar todas as ferramentas, como foi o caso de Macaé, para que as pessoas que executam esse tipo de ato tenham efetivo prejuízo em suas vidas. Porque o certo é o seguinte, a gente precisa deixar de fazer porque é o certo. Porque não é correto eu agredir alguém, seja por qualquer circunstância que for, ainda mais por conta da cor da pele da pessoa. Mas, já que a gente tem pessoas que não fazem, por isso que a lei atinge essas pessoas e atinge no bolso, atinge de forma administrativa, atinge de forma penal, atinge em todas as esferas possíveis, porque assim essas pessoas vão pelo menos ter medo. E o problema, Felipe, é que o racista no Brasil está sem medo. Nós estamos vendo essa explosão de casos por duas razões. Primeiro, as pessoas estão mais conscientes e grande parte da população já acordou para o fato de que isso não é mais tolerável. E, por outro lado, as pessoas que ainda cometem isso têm certeza da impunidade. Elas se sentem empoderadas de fazer isso. Então, a gente precisa rever alguma coisa, a gente precisa entender o que está acontecendo e qual é o comportamento que está incentivando esse tipo de ato. Por quê? Porque se a gente não mudar enquanto sociedade, não tem direito penal que resolva isso. O direito penal vai sucumbir diante das circunstâncias. Naue, você trouxe uma questão tão importante da gente entender, né, junto com os nossos telespectadores, quando a gente vê, por exemplo, no campo da segurança pública, crimes absurdos, daqueles que você fica se perguntando se a pessoa tem um mínimo de humanidade, de tanto mal que provoca para outra, uma combinação de assédio sexual com violência, com tudo. Nesses casos mais emblemáticos que param o país, é nesses momentos que o nosso legislador se mobiliza para criar uma lei que talvez alcance novos casos que eventualmente se repetirem. Então a gente realmente tem que entender que no campo da punição da lei, o negócio vai chegar atrasado. Que bom que a gente pode estar aqui hoje parabenizando a Prefeitura de Macaé, porque não tem condições, esse é um caso que nem precisa de investigação, não existe tolerância para um dono de um estabelecimento comercial que se depara com uma mulher negra entrando no estabelecimento e a trate daquela maneira. Não existe. Então, a interdição imediata, a cassação do alvará, a proibição de abrir novos negócios no município tem que ser a atitude imediata, se a gente quer, de alguma maneira, criando uma cultura que talvez futuramente, se Deus quiser, nem dependa mais de uma punição penal para que as pessoas realmente entendam o que é o correto fazer. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Hoje você ficou com a gente bastante tempo e teve que revirar aí no estômago para tratar de vários exemplos que eu tenho certeza que mexem com a sua história e com a história das pessoas que você conhece. Mas não posso deixar de te agradecer de novo por trazer luz a esse assunto aqui no nosso jornal. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, viu? Conta sempre comigo, Felipe. Obrigado pelo trabalho que você e o SBT tem feito nessa pauta, tá? Eu queria agradecer mesmo. E dizer que eu estou sempre à disposição e pode contar comigo. Estamos juntos, lado a lado, para a gente vencer essa praga que é o racismo e todo tipo de discriminação negativa na sociedade. Muito obrigado, até a próxima. Deixa eu trazer agora aqui de volta o nosso conteúdo para as nossas questões locais. Essa é outra praga que a gente vive na sociedade hoje em dia. A combinação de bebida alcoólica com direção resulta nisso, ó. Uma adolescente de 14 anos de idade foi atropelada por um motorista bêbado no Riacho Fundo 1. E depois de atropelar essa jovem, esse homem ainda tentou fugir do local. Ele só não conseguiu, porque os outros motoristas viram a cena, foram atrás dele e conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia. Kátia Gomes tem os detalhes desse caso pra gente. Kátia, bem-vinda de volta ao jornal. Em primeiro lugar, qual é o estado de saúde dessa menina que foi atingida? Malta, apesar do susto, essa menina está bem. Ela teve edema e escoriações na cabeça, nos braços, nas pernas. Ela foi atendida ali no momento do acidente pelos bombeiros e precisou ser encaminhada para o hospital de base. Naquele momento ela estava consciente, estável, porém desorientada. A produção entrou em contato com a família dessa garota. A mãe disse que ela dormiu em casa, que ela passou a noite, já em casa, ou seja, ela recebeu alta ontem mesmo depois do acidente e hoje ela vai passar por um exame de corpo de delito no IML, Então
Então, a menina realmente foi atropelada, como você disse. Esse caso foi no Riacho Fundo 1, ali ontem, por volta de 1h da tarde. A menina estava saindo do colégio quando esse motorista bêbado bateu em um carro e logo depois do acidente, ele acabou atropelando essa menina de 14 anos. Esse homem tentou fugir, só que as testemunhas, né, as pessoas que estavam ali, que presenciaram o acidente, foram atrás dele, conseguiram segurá-lo até a chegada da Polícia Militar. Quando a PM chegou, percebeu que o homem estava ali visivelmente bêbado, né? Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. A Polícia Militar também percebeu que ele estava sem documento, na verdade, a carteira dele já estava suspensa, ou seja, ele não poderia dirigir de jeito nenhum, muito menos embriagado, e por isso ele acabou sendo preso. Ele deve passar por uma audiência de custódia amanhã de manhã, né? Segundo o próprio porta-voz da Polícia Militar, o Major Miquelo Bueno, esse tipo de ocorrência tem crescido bastante, né? Embriaguez ao volante. Para você ter uma ideia, Malta, são cerca de 400 casos por semana, o que dá uma média de 1.600 ocorrências por mês. É isso mesmo, 1.600 ocorrências por mês. Vamos ouvir então um trecho do Major Miquelo? A Polícia Militar identificou que esse homem estava com sintomas de embriaguez, fato este comprovado por laudo, e ele foi preso. Além disso, ele estava com a sua carteira de habilitação suspensa, possivelmente por algo parecido. A Polícia Militar conduziu esse homem a DP, ele foi preso por homicídio tentado, e é um fato que tem ocorrido muito aqui no DF, e a Polícia Militar tem combatido esse tipo de crime. Só de notificações, autuações por dirigir embriagado aqui no DF, a Polícia Militar somente lavra cerca de 400 por semana, é um número muito alto e que vem aumentando, na verdade. Então, a gente solicita que as pessoas, se forem dirigir, não bebam de forma nenhuma, pois pode acontecer algo grave, como aconteceu com essa menina, e causar um dano enorme à sociedade. Então, a Polícia Militar vai continuar combatendo esse tipo de crime. Esperamos que a gente consiga reduzir isso e trazer mais tranquilidade para a população. Obrigado, Kátia, pelas informações. A você que está em casa, a gente precisa fazer uma rápida pausa e a gente volta já. Estamos de volta com a notícia de que as sacolas plásticas agora podem ser definitivamente banidas do comércio. Neste supermercado em Brasília, sacolinha plástica só biodegradável. E se o cliente pagar 12 centavos a unidade? Eu acho que deveria ser fornecida, né, pelo mercado, porque a gente já paga tão caro nos produtos, né? A cobrança é uma forma de desestimular o uso do material, que quando é descartado na natureza, leva anos para se decompor. O Pedro já evita o uso das sacolinhas, mesmo tendo que guardar a mercadoria em caixas que ele sempre transporta no carro. Dá mais trabalho, mas eu acho que compensa, viu, pai? Tem que diminuir mesmo, é muito plástico que tem aí, atrapalhando a vida da gente, né? Isso não é bom, você vai num rio desse aí, num córrego desse aí, é plástico andando na água aí como se fosse uma coisa normal, né? O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a constitucionalidade de uma lei de Marília, no interior de São Paulo, que obriga os estabelecimentos comerciais a substituírem as tradicionais sacolinhas plásticas por outras de material biodegradável. Embora o caso tenha sido pautado por uma norma municipal, a decisão do Judiciário vai ser aplicada para todo o país. Aqui no Distrito Federal, o governo vai começar a multar estabelecimentos comerciais que mantiverem a distribuição ou até mesmo a venda das sacolinhas. A partir do ano que vem, a sanção pode custar de 5 mil a 50 milhões de reais, dependendo do porte do comércio. Este educador ambiental diz que a diminuição do lançamento de plásticos na natureza é bem-vinda, mas não soluciona a poluição causada pelos materiais. O uso de produtos biodegradáveis é um caminho, isso tem que se somar a uma série de outras abordagens, como repensar o consumo, como reutilização, a própria reciclagem,
o design dos produtos que vão ser colocados no mercado. Às vezes parece que a gente vai atacar o problema com uma bala de prata, e essa bala de prata não existe. O diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria de Plástico diz que é preciso que o banimento dos produtos seja gradual para não prejudicar o consumidor. Não dá para chegar para a população, que é quem sempre paga a conta, e dizer, não, a partir de amanhã você vai ter que pagar pela sacola, ou comprar uma sacola assim, ou comprar uma sacola assada, ou levar uma mochila da sua casa para poder levar o supermercado, né, levar produto. Essa e é mais uma discussão, então é a discussão do consumo. Você sabia que a Embrapa tem produzido alimentos em laboratório? É o que a gente vê na reportagem. Logo na chegada da sede da Embrapa Hortaliças, a garotada já aprende sobre a conservação de recursos hídricos, como economizar energia e fazer o descarte correto de lixo eletrônico. Aprendi aqui a cuidar mais do meio ambiente, a cuidar mais das plantas. Atentos, estudantes de escolas públicas e particulares entendem um pouco mais sobre a importância da natureza e o uso de novas tecnologias no campo para a produção de legumes e verduras. Isso é, claro, um trabalho que a gente tem feito de incentivo ao consumo de hortaliças junto ao público infantil, ou seja, vamos comer mais fruta, vamos comer mais hortaliças devido a sua fonte aí de nutrientes, sais minerais, vitaminas, fibras e antioxidantes. Agora eu vou melhorar muito mais comendo mais legumes. Gostei demais aqui, quero voltar outras vezes para cá. Tem alho, batata doce, abacaxi, tudo produzido livre de vírus. Nesses vidrinhos são colocadas células capazes de produzir novas plantas em laboratório, com temperatura, umidade, luz, tudo controlado. Lá no campo, o agricultor vai ter uma produção muito maior, porque elas já saem daqui livres de doenças e pragas. Nós vamos extrair partes da planta em que os vírus não conseguem chegar. Uma parte que nós chamamos de meristema. Como é uma parte microscópica, nós precisamos fazer essa propagação in vitro, em laboratório. O Juan ficou encantado com a infraestrutura da feira. Estudante do 9º ano de uma escola pública de Santo Antônio do Descoberto, ele saiu do evento com o desejo de se tornar um biólogo. Ninguém se sabe que 5, 10 anos assim não existiu um morango bom ou um tomate bem resistente, sem agrotóxico. É isso, eu quero ajudar. Muito bem, antes de fazer a pausa por horário eleitoral, eu quero te dizer que se você tirar uma foto assistindo ao nosso jornal, faz uma selfie com o nosso jornal aparecendo na TV atrás, manda para @FelipeMaltaTV, que as chances são altíssimas da sua foto aparecer aqui na TV mais feliz do Brasil, @FelipeMaltaTV. A gente vai fazer essa pausa para o horário político e volta já. Fala agora do noticiário internacional. O presidente russo Vladimir Putin decretou lei marcial nas 4 províncias ucranianas anexadas ilegalmente por Moscou. Essa medida permite que militares controlem essas regiões, podendo inclusive expulsar moradores das próprias casas. Numa tentativa de mostrar que estariam protegendo os civis, os russos divulgaram estas imagens de Kherson. Os moradores dali receberam ordem para deixar a cidade imediatamente. O governador, designado pela Rússia, disse que as tropas ucranianas estão próximas e que todos os acessos à cidade ficarão fechados por pelo menos 7 dias. Kherson é uma das 4 regiões tomadas por Moscou, onde a lei marcial passou a valer, assim como em Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. O anúncio foi feito por Vladimir Putin em um discurso transmitido pela TV estatal. Assinei o decreto para 4 unidades que fazem parte da Federação Russa, disse Putin em referência aos territórios anexados da Ucrânia através de referendos, considerados pela maioria da comunidade internacional como ilegais.
Com a lei marcial, a Constituição local é suspensa e passam a valer apenas as normas impostas pelos militares russos. As Forças Armadas ganham o poder de impor o toque de recolher, por exemplo, assim como de expulsar ou impedir a saída de civis. A decisão coincide com avanços do exército da Ucrânia, que vem reconquistando várias cidades tomadas pelos russos. Aqui nos Estados Unidos, o governo americano afirma que Vladimir Putin tenta forçar o controle nos territórios ocupados. O Departamento de Estado afirma que Moscou tenta legitimar a anexação ilegal desses territórios. Mensagem também passada aqui na Casa Branca. Vladimir Putin se encontra em uma posição difícil e, para ele, a única saída é brutalizar os cidadãos ucranianos, disse Joe Biden. No Vaticano, o Papa rezou pelo fim do martírio do povo ucraniano, que nesta quarta-feira foi homenageado pelo Parlamento Europeu por lutar contra a invasão russa. O prêmio Sakharov é entregue anualmente a organizações ou pessoas que defendem os direitos humanos e as liberdades individuais. Entre os antigos vencedores estão o sul-africano Nelson Mandela e a paquistanesa Malala Yousafzai. A gente precisa fazer um rápido intervalo e volta já. De volta aqui ao nosso jornal, uma cachorrinha da raça Yorkshire foi atropelada em Samambaia e o motorista fugiu depois sem nem ligar, sem prestar socorro. A gente vai falar ao vivo com a repórter Vitória Mello, que tem os detalhes desse caso pra gente. Ô Vicky, a cachorrinha sobreviveu ou morreu? Sobreviveu, Felipe, mas ela está internada em uma clínica veterinária, onde hoje à tarde vai passar por uma cirurgia no quadril. Câmeras de segurança flagraram esse atropelamento. Ali pela imagem dá para ver, né, que a cachorrinha, a Mila, ela está passando ali pelo meio-fio, né, no meio da pista, quando esse veículo vermelho, ele passa ainda em baixa velocidade, parece até perceber, né, a cachorrinha ali vai em direção, como se fosse a Mila, atropela e vai embora. O Arthur, que é o neto da dona da Mila, estava até me contando, né, que a avó tinha saído ontem de manhã cedinho para tirar o lixo aqui da casa e aí nem percebeu que a Mila tinha saído. Arthur, boa tarde, obrigada aqui pela participação. Como que foi esse momento? Você foi o primeiro a perceber que era a Mila ali que tinha sido atropelada e você não mora aqui com a sua avó, mora na casa ali mais para cima, né? Boa tarde. Boa tarde, certo. Eu moro aqui na casa mais de cima, né? E quando minha avó foi jogar o lixo para fora, ela saiu e após o fato, né, dele atropelar a cadelinha, eu vi o grito dela, né? E era um grito muito diferente. Na hora que eu abri a câmera, fui olhar, era uma cachorrinha de patinhas para cima, né? Aí foi onde eu saí na rua e vi que era a cadelinha que minha avó sempre sai, todo dia de manhã, que é a Mila, né? De manhã e à tarde. Quando eu olhei, minha intenção foi procurar a minha avó, saber onde ela estava e a cachorrinha tá sangrando ali, tremendo bastante, né? Então ali foi minha primeira visão que eu tive e o meu pensamento só foi procurar a minha avó, saber onde ela estava, né? Porque eu nunca vi sem ela, né? Porque a sua avó costuma andar com a Mila, né? E ver a Mila ali no chão, né? Machucada, sozinha. Você pensou que sua avó poderia ter sofrido alguma coisa também? Exato. Eu pensei que poderia ter ocorrido alguma coisa com ela, né? Porque de manhã cedo você vê a cachorrinha naquele estado ali e mais ninguém em volta, né? Só as duas garotinhas na rua de cima que tinham ouvido também um barulho, né? Foram as câmeras de segurança da sua casa, né, que flagraram essa cena. Como que foi olhar essa imagem, perceber toda a dinâmica desse atropelamento? Quando eu abri a câmera, no primeiro momento, assim, eu pensei assim, né, da situação de que ele estava tentando entrar para uma rua, não ter visto, algo do tipo. Só que olhando segunda, terceira, quarta vez, analisando o vídeo, pela velocidade que ele estava, né? E também eu acredito, com certeza, eu acredito que ele viu a cachorra, né? Então, assim, eu não sei, né? Como que a Mila tá? A Mila tá internada, né? Vai fazer a cirurgia agora 2h30 da tarde, só tá esperando o anestesista. E
vocês já sabem quem é esse motorista? Porque ele não parou, né, para ver se o dono estava perto, não parou para prestar socorro. Exato, ele foi lá em casa ontem à noite, né? A gente conversou, ele falou que era bombeiro, né? E falou que pagaria o que a justiça mandasse, né? Então a gente vai atualizou o boletim de ocorrência e vamos estar entrando no fórum, né? Para ver o que a gente pode estar fazendo, né? E ele justificou por que não parou, se não viu a Mila, porque ele estava ali em baixa velocidade, né? Então seria muito difícil, ou por uma distração, não sei, não ter percebido a cachorrinha ali na rua. Sim, ele pediu desculpas, né, pelo ocorrido. E falou, ao primeiro instante ele falou que viu, que não tinha visto, perdão. E depois ele falou que viu e que ouviu o grito e que falou, deve ter morrido, e saiu, né? Então, assim, até comentei, falei, mas, poxa, por que o senhor não parou, né? Olhou, né? Então, assim, eu não sei realmente, né? Mas... Porque, assim, eu não vou falar que ele fez propositalmente, né? Porque, não sei, não estava ali na mente dele, mas... Olhando, assim, pelas câmeras, né? Ficou uma revolta, né? Porque, poxa, dava para ter evitado, né? Se tivesse visto algo do tipo, né? Não sei. Então, ele não vai arcar com a cirurgia da Mila? Só em forma judicial, né? Só se a justiça mandar ele pagar, ele falou que arca. Mas vocês já registraram um boletim de ocorrência? Sim, já registramos. Já fizemos o registro, né? Já atualizamos o boletim de ocorrência e vamos esperar, né, a justiça. Ver o que a polícia fala. Obrigada, Arthur. Felipe, eu vou conversar agora com a dona Maria, que é a dona, né, da Mila. Ela estava me contando aqui mais cedo, né, quando a gente conversou, que ela não percebeu. A Mila saiu muito rápido no momento em que ela foi tirar ontem de manhã o lixo de casa. Não foi, dona Maria? Como que foi, assim? Olha, foi rapidamente quando eu abro o portão, um pouquinho mesmo, com medo dela sair, né? E quando eu abri um pouco, que eu botei o saco lá de fora, eu acho que ela passou, acho que até debaixo das minhas pernas, e eu não vi. Em seguida eu fechei o portão, porque eu achei que ela estava aqui na casinha dela, né? E fui lá para dentro, tudo, fui assistir a missa, que eu gosto de assistir a missa de manhã, né? Quando eu ouvi, foi o grito de cachorro, e meu sentido foi certinho nela. Quando eu abri o portão, meu neto já vinha com ela, assim nos braços, né? E todo triste, né? Ele e a mulher dele, né? E dizendo, vó, a Mila acabou de ser atropelada, que eu olhei e não vi ela. E aí foi a hora que eu percebi que ela tinha saído e eu não tinha visto, né? E a senhora estava dizendo que até tentou passar uma aguinha na cabecinha dela. Foi. Aí, quando ela estava tremendo, eu achei que era na cabeça. Ai, meu Deus. E aí passei, molhei a cabeça dela na torneira. Quando eu coloquei ela no chão, ela gritou e se arriou assim. Eu percebi que era atrás que estava. Ela não conseguiu levantar mais e ficou gritando. Eu peguei ela com a toalha, enrolei e rapidamente levei na 402, que tem uma veterinária lá, uma clínica, né? E aí lá fiz o raio-x, a doutora falou, disse, olha, no momento parece que está quebrado, quebrou a coisinha dela. Aí eu... Ela é sua companheira, né, dona? Olha, em termos de amor pela Mila, eu recebi a Mila com 45 dias de nascida. Era um ratinho pequititinha, até nos panos. Eu com medo, digo, não, porque era muito cachorro, eu digo, vou levar logo ela, porque senão a moça pode desistir, porque é o chazinha de raça, né? E aí trouxe ela, foi todo carinho, com todo carinho, tem 10 anos que ela está com nós, é vacinada, é castrada já, que minha filha pagou para castrar ela. Então ela é muito mimosa e calma, ela não é agressiva. E na rua, ela não era para o rumo do meio da rua, né? Sempre, às vezes, na coleira mesmo, ela ia, só ia ali na esquina, a gente ia e voltava só para passear um pouquinho. Sim, dona Maria, o que a gente espera agora é que a Mila se recupere bem dessa cirurgia, né, Felipe? Ela vai fazer, como o Arthur disse, essa cirurgia no quadril agora às 14h. Então, eles já encontraram, né, esse motorista, já fizeram um boletim de ocorrência e agora segue o processo judicial. Eu volto com você. Muito obrigado, Vi. Que a companheirinha da dona Mila volte logo para casa, né, se Deus quiser.
Um homem assaltou funcionários de um depósito de gás no entorno do Distrito Federal, humilhou essas pessoas com uma arma de fogo, xingamentos de tudo quanto é tipo, colocou as pessoas dentro do banheiro para poder levar o dinheiro que estava ali disponível. Foi uma humilhação para o trabalhador de bem. As câmeras de segurança da região flagraram um assalto e a repórter Kátia Gomes tem os detalhes para a gente. Alô, Kátia! A princípio, né, foi apenas um criminoso que efetivou, que fez esse assalto aqui, só que do outro lado da rua tinha um comparsa esperando ele. E como é que foi essa ação? Inclusive, nós recebemos imagens do circuito de segurança, quem passou para a gente foi a equipe do Radar Ocidental, né? Então a gente até agradece por essas imagens e elas mostram o seguinte: o momento que o entregador está chegando aqui na distribuidora, era terça-feira, 8 da noite, eles já estavam encerrando as atividades e na hora que esse entregador chega aqui com 3 vasilhames de gás já vazios, apenas para guardar no depósito, o criminoso, ele vem aqui da esquina e aborda esse funcionário. Ele anuncia um assalto, né? Ali no primeiro momento o funcionário não percebeu que se tratava de um assalto, não tinha entendido, mas a imagem inclusive mostra que tem uma outra funcionária aqui na distribuidora que ela já percebe que é um assalto e ela entra correndo. Quem foi vítima, né? Uma das vítimas desse assalto foi o Luiz Eduardo, que está aqui ao meu lado. Foi ele que chegou aqui com os vasilhames de gás vazios para guardar e foi surpreendido. Você me disse que naquele primeiro momento, Luiz, você não percebeu que se tratava de um assalto, porque ele até cumprimentou você. Sim, como eu já havia relatado, né? Ele me cumprimentou, né? A princípio eu pensei que era apenas uma pessoa comum, estava passando aqui algum conhecido. Ele estava encapuzado. E ele pegou e anunciou o assalto, porém eu não entendi, né? Estava um momento comercial aqui, o movimento rotineiro aqui do dia a dia, e eu não entendi. A companheira que ela atendeu, ela já entrou para dentro, né? Eu fiquei aqui dialogando com ele e ele me mostrou a arma, só aí eu entendi do que se tratava, né? Logo ele pediu para que eu entrasse juntamente com ele e que eu ficasse com as mãos para cima, né? E não reagisse. Forma nenhuma. Você fez exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Chegou aqui, estava com os vasilhames de gás para guardar, foi quando você foi abordado. E daqui, a gente pode entrar ali para mostrar o que aconteceu? A imagem até mostra, né? Você levanta as duas mãos, em nenhum momento você reage, e mesmo assim ele veio até aqui. E o que ele pediu aqui? Então, nós adentramos aqui dentro, né? Deixa eu só acender. Entrou nessa salinha aqui, onde Exatamente. Fica o escritório. É isso. E aqui ele pegou e falou que ele queria que nós passássemos todo o dinheiro que tivesse aqui, os pertences, tudo que tivesse aqui era para passar para ele, né? E aqui a gente foi colocando, ele pegou a mochila dele, falou que para que a funcionária colocasse todos os objetos dentro da mochila. E logo em seguida ele pediu para que a gente entrasse aqui no banheiro. Aqui é o banheiro. Isso. Pediu para que a gente entrasse aqui, eu entrei, logo em seguida a funcionária. E Fica mais claro pra gente mostrar? Então, olha só o banheiro. Ele colocou vocês dois nesse banheiro? Sim, ele colocou nós dois aqui no banheiro. Logo em seguida, ele aparentava estar muito nervoso, né? Era uma pessoa muito nova, aparentemente. E ele pediu para que a funcionária viesse de novo e ajudasse ele a terminar de colocar os pertences. Enquanto isso, você ficou dentro do banheiro? Dentro. Isso, eu fiquei aqui dentro. Logo em seguida eu saí, ele continuou pressionando, falou que era para poder a gente ficar na nossa, que ele não faria nada. Porém, né, ele estava aqui dialogando, né, aquele movimento de bandido, aquele diálogo, né, de bandido, que se fizesse alguma coisa, né, poderia acontecer o pior. E o que ele pedia, né? Ele chegou aqui, ele falou o que ele queria exatamente, ou ele saiu revirando? Porque pelas imagens a gente percebe, mostrar aqui para vocês, que ele abre algumas gavetas, pega, inclusive a funcionária até ajuda, ele pede que ela pegue os objetos. Sim, um detalhe muito importante. Ele chegou aqui querendo algo direcionado, ele chegou querendo a gaveta onde ficava guardada o dinheiro. Ele chegou aqui já falando esse detalhe, eu quero saber onde está a gaveta onde fica guardado o dinheiro, né? Ele pegou, puxou as gavetas, né? E ele falou que sabia que tinha uma gaveta onde ficava guardado o dinheiro, né? Isso chamou a atenção de vocês? Chamou muita atenção, né? Porque ele foi muito diretivo no que ele queria, né? Ele especificou que tinha uma gaveta e que ele queria o dinheiro, pois ele sabia que o dinheiro ficava guardado nessa gaveta. E aí ele ainda pediu que a funcionária
ajudasse ele a pegar os objetos, porque ele não pegou só dinheiro, ele levou outras coisas também. Sim, ele levou pertences pessoais, celulares, levou a minha pochete com todos os meus documentos, cartões, inclusive de outros funcionários. O que tinha aqui no momento de valor, máquina de cartão, tudo ele levou. E o que chama a atenção, né, Luiz, que aqui tem câmeras de segurança. Eu vou pedir para o Leandro Bione mostrar para a gente. Olha só, tem 2 câmeras e nem com todo esse circuito de segurança aqui, essa vigilância, ele parecia intimidado. Sim, ele não se intimidou. Quando ele me abordou lá fora, ele estava só com um capuz. Quando ele adentrou aqui dentro, ele colocou uma máscara, né? Lá fora dava para me identificá-lo. Aqui dentro ele colocou a máscara, né? Porque ele viu, né, que tinha as câmeras, mas mesmo assim ele não se intimidou. E depois, né, que ele pegou tudo que ele queria, você tinha comentado que tinha um comparsa esperando do outro lado da rua. O que aconteceu? Vocês ficaram aqui presos? Você viu ele saindo? Positivo. Então, quando ele terminou aqui dentro, ele correu, a gente foi atrás, né? Lá fora tinha outras pessoas que testemunharam, né? Tinha uma moto inicialmente próxima a um caminhão lá fora e testemunhas viram quando essa moto deslocou, ele atravessou a pista, subiu em cima da moto e se evadiu do local. Então tinha uma pessoa com uma moto ali dando suporte, dando fuga. Positivo. Tinha uma segunda pessoa que estava dando suporte na fuga dele. Inclusive, testemunhas disseram que ele saiu comemorando ainda, né? O meliante comemorou o fato de ter conseguido, né, lograr êxito aqui com a gente. Olha que situação, né? Imagina, você está trabalhando, encerrando o expediente, ser abordado por um criminoso, ele ainda colocou ele dentro, os dois, né? Dentro desse banheirinho, imagina o medo e o susto que esses funcionários ficaram, né? Com medo aí desse assalto e resultar, inclusive, até em morte, né? Mas deu tudo certo, os criminosos, por enquanto, seguem foragidos, mas a polícia, né, está correndo atrás, principalmente com a divulgação das imagens desse criminoso. Eu volto com você, Malta. Obrigado, Kátia. Que prenda logo, né? A gente fala agora de uma operação da Polícia Federal contra um gigantesco esquema de pirâmide financeira. Essa organização criminosa responsável pelo golpe que deu prejuízo de mais de 4 bilhões de reais de investidores, agora foi desbaratada. 6 suspeitos foram presos, entre eles o marido da cantora Perla. Os agentes foram a endereços em 6 estados para cumprir mandados de prisão e de apreensão. No Rio de Janeiro, um dos alvos estava neste condomínio de alto padrão. Era o empresário Patrick Abraão, marido da cantora Perla. Apontado como um dos chefes do esquema, ele é dono da empresa Rede PP. Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Patrick prometia formar milionários, oferecendo aos investidores lucros de mais de 300% ao ano. Você precisa começar para se tornar bom. Para a Polícia Federal, tudo fazia parte de um esquema de pirâmide financeira internacional com atuação em 80 países. O grupo é suspeito de ter lesado 1.300.000 clientes, que amargaram um prejuízo estimado em mais de 4 bilhões de reais. A investigação, comandada pela Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, começou há 14 meses, quando 2 pessoas foram presas em Dourados, a caminho do Paraguai, com mais de $100 mil em esmeraldas, sem origem comprovada. O poder financeiro do grupo criminoso era tão grande que a operação teve o apoio da Agência Nacional de Mineração. Isso porque a quadrilha contava até com uma mina de esmeraldas, que por ordem judicial está entre os bens sequestrados e, portanto, indisponível para os investigados. Entre o material apreendido, sacos e mais sacos da pedra preciosa, além de dinheiro em espécie e carros importados caríssimos. A justiça também determinou o sequestro de joias, cabeças de gado e $20 milhões do bando, o equivalente a 105 milhões de reais. Segundo as investigações, Patrick Abraão estava jurado de morte. A ordem teria partido de um concorrente do empresário no mercado de criptomoedas, Gleidson Acácio, conhecido como faraó dos bitcoins. Gleidson está preso, suspeito de ter mandado executar Wesley Pessano, assassinado em agosto do ano passado, no litoral fluminense. É porque tem hora que o cérebro embanana, né? De grátis não existe, tá, gente? Antes de ir embora, deixa eu mandar um abraço para você que manda sempre suas fotos pra gente assistindo ao nosso jornal. Hoje, a foto que a gente mostra é de uma telespectadora muito querida que se chama... Deixa eu ver o nome dela...
Ué, o nome dela não veio, meu Deus. Ah, Maria do Carmo. Oi, Felipe Malta, aqui no meu trabalho só ligo no SBT, amo todos os programas, as novelas e o seu jornal, então me manda um abraço. Tá aí, dona Maria do Carmo, obrigado. Olha, gente, ela com a sacolinha do SBT, essa é fã de verdade, hein? Se você quiser ver a sua foto aqui no nosso jornal, manda para @FelipeMaltaTV, que sempre que abre uns segundinhos aqui, a gente tira esse espaço para te agradecer pela companhia e pela audiência. Agora é hora do esporte, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Até amanhã. Tchau.